Eu me dirijo a vocês nesta noite com o intuito de lhes dar alguma base teológica para a pregação do Evangelho, já que este congresso tem por alvo a evangelização, a obra missionária. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia e deixe-a aberta no capítulo 10 de Romanos. Romanos é um livro extraordinário. Muita gente não gosta de ler Romanos porque Romanos é muito duro. Romanos é complicado para quem não quer entender as coisas do ponto de vista de Deus. Complicado para aqueles que são libertários. Mas Romanos é fantástico, né? E eu vou ler Romanos capítulo 10, um texto que é conhecido de muita gente. Vamos ficar de pé, já que a Úrsula levantar, vamos ficar de pé todos para a leitura desse texto. Eu não sei se todos têm a revista atualizada que eu tenho, mas se quiserem ler comigo, ok. Vamos ler verso 12 até o 15. Eu vou explicar alguma coisa do contexto desses versos, mas hoje vou analisar versos 12 a 14 e amanhã a segunda parte, 12 a 15, e amanhã a segunda parte do verso 15. Esta última frase que vocês leram vai ficar para amanhã, mas eu quero trabalhar um pouco, quero expor um pouco as coisas dos versos anteriores. Podem se assentar e vou pedir que vocês façam uma coisa. Primeiro, orem por vocês mesmos. Deus já me mostrou experimentalmente que não importa o pregador, não importa a formação do pregador, não importa a titulação dele. O que importa é que Deus fale com você através dele. Deus me deu lições extraordinárias. Eu não gostava muito de ouvir um presbítero lá na igreja de origem minha em Votorantim. Ele não falava quase nada com nada. Homem ruim que dói para pregar. Mas eu cheguei e pedi a Deus naquela quarta-feira, a igreja tinha umas 50 pessoas. Eu falei: Senhor, eu não aguento o seu fulano, eu não gosto dele, fala através dele para mim. Foi uma das coisas mais belas que o Senhor me disse através daquele iletrado e inculto. Peça a Deus para Deus falar com você. Peça a Deus para que a palavra dele caia no seu coração. Ore por você mesmo, porque é provável que entre vocês haja aqueles de quem o pastor Paulo Júnior falou ontem. Cristão de fachada que só bebe isca errada ou come isca errada. Eu espero que você não esteja entre eles, mas é bem possível que haja. Então, ore por você mesmo. Se você conhecer alguém que está aqui, ore por esse alguém. E não se esqueçam de mim para que eu não fale nada que não seja correspondente à verdade de Deus. Curve a sua fronte. E se você der conta, curve o seu coração perante Deus e suplique graça, que seja graça sobre graça. Oremos. Senhor, eu sou pecador como qualquer outro. Às vezes muito mais, porque eu conheço a verdade mais do que muitos aqui nesta noite. E eu peço que Tu me dês sabedoria, me dês graça, a fim de que eu fale uma exposição da Tua verdade fiel. Ajuda-me a mim, para que eu não fale nada que não corresponda com a verdade. E abençoa os corações dos meus irmãos. Concede-lhes também a mesma maravilhosa graça que o coral cantou há pouco. Sê gracioso conosco, limpa o nosso coração de críticas, de impurezas, e faz-nos bons ouvintes e praticantes de Tua palavra, por Jesus. Amém. Amém. O verso 12, mantenha a sua Bíblia aberta, vou mexer com esse texto várias vezes. Pois não há distinção entre judeu e grego. A expressão todo aquele
que vamos ver daqui a pouquinho, não é indicativa de judeus somente, mas também de gentios. Deus decidiu graciosamente uma matéria que o judeu não gostava de ouvir. Deus decidiu graciosamente conceder fé aos gentios, o que causava ciúme nos judeus. Querem ver? Veja o que Deus fala no verso 19, na segunda parte. Olha o que Deus fala assim: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Você lembra do tal de Jonas? Os que foi pregar a mando de Deus aos ninivitas. O que aconteceu no tempo de Jonas sempre foi um fato que os judeus nunca engoliram muito bem. Eles sempre lutaram contra a ideia de a graça salvadora ser para outros povos. Jonas foi mandado a Nínive, que fica na Assíria, para pregar. A despeito de seus protestos, ele acabou chegando lá e pregou a pecadores da grande cidade de Nínive. Naquela época, o reino de Israel era muito próspero. O rei Jeroboão II havia ampliado as fronteiras do seu reino até perto de Damasco. Era um tempo de paz e prosperidade para Israel. Na época, os israelitas foram atacados várias vezes pelos assírios, e por essa razão os judeus, de maneira especial, odiavam os assírios, e Nínive era a capital dos assírios. E Deus mandou Jonas pregar justamente no lugar onde ele mais odiava e ao povo que ele mais odiava. Eles eram um povo pagão, um povo merecedor da ira divina. Logo ali Deus mandou Jonas pregar. Isso era uma desfeita para Israel, e especialmente para Jonas. Nínive, como vocês já devem ter lido na Escritura, era uma cidade enorme para os padrões da época. Os estudiosos acreditam que a cidade possuía cerca de 600 mil habitantes, um pouco maior do que a cidade de vocês aqui. Pois o texto diz que levava 3 dias andando para atravessar a cidade. Para os padrões da época, era uma cidade grande, e não havia no mundo, que nós saibamos, que tivesse uma cidade desse tamanho. Não há notícia de cidade maior. E o profeta Naum diz que Nínive era sanguinolenta, cheia de engano, de mentiras, de ladroagem, de sensualidade, de violência, de feitiçaria, de idolatria. Não é do Brasil que ele está falando, é de Nínive. Além disso, os soldados assírios eram cruéis e cheios de brutalidade. Os judeus realmente os odiavam. E no entanto Deus chega para o profeta e fala assim: cara, vai à cidade de Nínive. Deus manda o seu profeta pregar a um lugar de gente absolutamente ímpia, com o intuito de salvar pessoas que impiamente ali viviam. E os judeus realmente odiavam. E no entanto Deus disse: vai e prega. Porque os ninivitas eram objeto do amor salvador de Deus. Esse pensamento era um desaforo para Jonas, para a mentalidade judaica dele. Sabem por que Deus mandou Jonas pregar justamente em Nínive? Porque os judeus pensavam que somente eles eram dignos do reino de Deus. Eles pensavam que somente eles deveriam ter os privilégios da salvação. Eles eram exclusivistas e descartavam qualquer possibilidade de outros povos serem objeto da graça divina. Deus queria envergonhar Israel,
porque ele sempre tinha sido resistente a outros povos. Eu imagino que na cabeça de um israelita, especialmente como Jonas, ele teria dito lá no seu coração: pregar o evangelho para quem? Eles não vão ouvir, eles são pecadores demais para ouvir da boa nova de Deus, eles são idólatras, eles são feiticeiros, e uma série de adjetivos para o povo assírio. Eu não entendo porque Deus fez isso. Deus dá a quem não merece. Esse era o pensamento de Jonas. E Deus quis mostrar a Jonas que mesmo os homens mais ímpios, quando trabalhados pela graça divina, podem crer de todo o coração e então receber a salvação que há em Cristo Jesus. Mesmo a contragosto, Jonas pregou somente uma vez. Somente uma vez. E muitos de Nínive arrependeram-se de seus pecados e foram salvos, enquanto que muitos em Israel estavam em dureza de coração e não criam na palavra de Deus. A cidade gentílica creu, mas não as cidades dos judeus. Deus quis envergonhar a Israel. O texto fala: todo o que crê não será confundido jamais. E os ninivitas creram e foram salvos, porque Deus não desaponta, isto é, Deus não envergonha. Veja a atitude de Jonas quando Deus converteu os ninivitas. Quando ele viu o que Deus fez, ele ficou doido da vida com Deus. No capítulo 4 de Jonas, apenas escutem 4, verso 1, que trata, o 3 trata da conversão dos ninivitas, e no 4:1 diz assim: com isso, isto é, com essa atitude de Deus de salvar ninivitas, desgostou-se Jonas, e olha a ênfase, extremamente, e ficou irado. Isso aqui me espanta. A sua ira pelo fato de ele não entender que os gentios passaram a participar dos privilégios do pacto com Israel. E Deus ensinou a Jonas sobre os gentios, mesmo no Novo Testamento, vamos ver daqui a pouco. Os apóstolos começaram a estender, a ampliar as fronteiras da igreja para todas as nações gentílicas, e o evangelho começou a ser espalhado pelo mundo do Império Romano. Curiosamente, Deus deixou de lado a maior parte dos judeus. E no tempo, a começar do tempo de Jesus Cristo, e depois dos apóstolos e Paulo, como ao nascido fora de tempo, Deus se concentrou não nos judeus, mas nos gentios, tornando-os crentes em Cristo Jesus. E os gentios receberam o que os judeus não quiseram receber. E a tática de Paulo, a estratégia de Paulo era esta: quando ele ia a qualquer lugar do Império Romano, ele procurava primeiro quem? Os judeus nas sinagogas, para evangelizá-los. Mas quando era resistido, Paulo deixava os judeus de lado, que o perseguiam nas sinagogas, e ia para os gentios. Os judeus sempre foram avessos ao cristianismo. O cristianismo fedia para os judeus, era alguma coisa que eles não gostavam nada. E Paulo foi perseguido por causa da pregação do evangelho. Um dia foi tão grande a perseguição que ele teve que pular fora, teve que sair para não ser morto. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jonas. Todo aquele que crê, muitos gentios creram, entre eles você e eu. Sabia que você é um gentio? Porque nós não temos ascendência israelita. Muitos gentios creem, e entre eles estamos você e eu, que Deus não nos tem desapontado. Então, o primeiro ponto: Deus abriu o leque da redenção para todas as raças. Verso 12, olha: pois não
há distinção entre judeu e grego. Se Jonas ficou irado com o que Deus fez em Nínive, imagina quão irritado e irado ele ficaria com Paulo, que diz: não existe distinção nenhuma entre judeus e gentios. Em outras palavras, todo mundo é farinha do mesmo saco, todos não merecedores do amor de Deus, mas da sua justiça. Nada estaria mais longe da verdade para Jonas do que esta palavra de Paulo. Na cabeça de Paulo, na cabeça de Jonas, havia uma distinção, sim. Judeus aqui, gentios aqui. Os israelitas se consideravam mais importantes do que os judeus. Essa distinção caminhou por toda a história da igreja primitiva. O próprio Pedrão, ele achava que só ele era digno, ele não pessoal, ele povo. Você lembra quando Deus fez descer um lençol do céu e estava cheio de coisa imunda, estava cheio de animal imundo, e o lençol desceu e Deus disse: levanta, mata e come. Só não falou carcará. Eu, Senhor, de modo nenhum vou comer coisa imunda, impura. Por 3 vezes aconteceu a mesma coisa. O lençol desceu e então subiu. Nas 3 vezes ele fala assim: eu não vou comer nada imundo. Entre mentes havia um cara que estava orando como piedoso que era, mas não cristão ainda. Quem sabe o nome dele? Cornélio, muito bem. Então, quando Pedro disse: eu não vou comer o que o Senhor está mandando de forma nenhuma, então ele disse: não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. Se o tal do Jonas ouvisse isso, ele ia ficar doidinho, por causa da sua mentalidade deselegante de considerar-se melhor do que pessoas de outros povos. E esse ensino de Paulo caía como uma bomba na cabeça dos judeus do seu tempo. Os judeus perseguiram Paulo por causa dessa ideia de não haver distinção entre judeu e grego. Não havia diferença entre eles. Preste atenção. Deus tem os seus favoritos. Como eu queria falar sobre isso, mas não deu tempo. Deus tem os seus preferidos. Essa verdade não pode ser negada, mas a preferência de Deus ou o favoritismo de Deus tem a ver com as razões que estão escondidas nele. Debaixo do seu amor discriminador, não há diferença alguma entre judeu e grego. Você sabe por que Deus escolheu você? Biblicamente falando. Você sabe por que Deus selecionou você dentre a massa caída? Porque Deus botou o coração em você. Porque Deus amou você. Porque a eleição é obra da graça de Deus em nós, ou do amor de Deus para nós. Então eu sei qual é a razão da eleição divina. É o amor de Deus. É uma história longa que podia ser tratada numa das próximas edições desse congresso. Eu sei a razão pela qual Deus me escolheu. Foi o amor dele por mim. O que eu não sei é por que ele amou a mim. Nós nos esquecemos muito da nossa inódia. Há coisas ruins na inódia antiga, mas há coisas boas. Eu sei por que Deus me elegeu, mas eu não sei por que Deus amou a mim. Você lembra daquela música que dizia assim: não sei por que de Deus o amor
a mim se revelou. É bonito, algumas coisas a gente precisa preservar. Não cantemos somente coisas novas, não podemos deixar morrer coisas velhas, tesouros preciosos. Jonas precisava ouvir estas coisas. Pois não há distinção entre judeu e grego. O que Paulo quer dizer com isso? Primeiro, Paulo está afirmando que ninguém é favorito de Deus por questão de raça. Nenhum povo é privilegiado por uma questão de cultura ou de raça. Deus disse assim: sabe por que eu escolhi você, nação? Não é porque eres a melhor, não é porque eres a mais bela, porque eres uma porcaria, não valias nada. Você está achando que estou brincando? Deus tem um gosto por coisa que não presta, não é verdade? Lembra que Paulo fala em 1 Coríntios 1:21 que Deus não salvou muita gente assim, não salvou muita gente assado, mas Deus botou o coração nos desprezados, Deus botou o coração de Deus nos pequeninos e assim por diante. No entanto, Deus escolheu as pessoas com base no seu amor por elas, e é um amor soberano, e eu não posso explicar porque Deus amou a mim e não as pessoas todas da minha família. Você não pode lutar contra isso, esta é uma verdade inquestionável. Se você lutar, você que se lasque, porque você vai apanhar, você vai ler a Escritura e você não vai gostar dela, você não concordará com ela, enquanto você for libertário e não crer no amor de Deus, que é um amor soberano. Paulo está afirmando, segunda coisa, nesse texto, que o favoritismo de Deus não tem nada a ver com a cor da pele. O fato de ser branco, negro, amarelo, pardo, mulato, etc., não entra na conta do favoritismo de Deus. Deus tem seus favoritos em toda raça, tribo, língua, povo e nação. Você não pode brigar com isso. Quando você estiver na glória, tanto celestial como terreal, na nova terra, esse também é outro assunto fantástico, você vai encontrar japonês, chinês, vai encontrar brasileiro, vai encontrar gente de toda a raça, até aquelas que a gente não gosta muito. Vocês já pensaram o que é, né? Paulo está afirmando também que o favoritismo de Deus não tem nada a ver com condição socioeconômica. Deus tem alguns favoritos que são ricos, mas Deus tem muitos outros que são pobres, e eu estou falando certamente a alguns aqui. Paulo está afirmando outro ponto, que o favoritismo de Deus não tem nada a ver com a educação, isto é, com a formação acadêmica. Deus tem iletrados e incultos, assim como letrados e cultos. Deus favorece alguns que são doutores, mas a grande maioria não é composta de privilegiados na educação. Olha para a sua terra, olha para o seu povo na igreja. A diferença que Deus faz não tem nada a ver com o que o homem é, com o que o homem faz, com o que o homem pensa. O favoritismo de Deus tem nascedouro nele próprio, no seu amor gracioso e soberano. Mas as razões deste seu amor precioso e soberano estão escondidas nele. Ele nunca vai contar para você as razões do amor dele por você, e estão escondidas nele. E nós temos que falar assim: amém, obrigado, Senhor, porque eu fui objeto do teu amor. Mas não há distinção entre judeu e grego.
Segunda coisa, Deus abriu o leque da salvação para todas as nações, porque Ele é Senhor de todos. Olha o verso 12 outra vez. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Esta frase é muito importante porque aponta para a soberania do Senhor, e alguns crentes caro custam para entender isso. A sua soberania se estende por toda a criação, por todas as criaturas animadas e as inanimadas. Deus é o Senhor de todos os seres humanos, sejam crentes ou incrédulos. Mas aqui nesse texto, nesse contexto, Ele tem em vista somente aqueles que vêm a crer em Cristo Jesus. Ele tem senhorio sobre todas as pessoas que são objeto da sua graça. Nenhuma dessas pessoas escapa da sua graça. Se Deus botou o coração de você, Ele vai mudar as suas intelecções, as suas afeições, as suas volições, que você não consegue fugir do amor de Cristo. Você não consegue escapar do amor de Cristo, porque não há tribulação, não há nada. Você conhece Romanos? Nada nos pode separar do amor de Deus que foi derramado em nós em Cristo Jesus. Se você quiser sair de Cristo, saia, vai embora. Tinha uma ovelha minha que chiava quando eu ensinava estas coisas. Eles acreditavam que nós perdemos a salvação, e eu disse para ele: então vai embora, abandone Cristo, negue a Cristo. Ele falou: não dá. Então você permanece em Cristo por causa da graça dele, que agarra você, que puxa você, que atrai você a Ele. Então Deus é Senhor de todos, por isto que Ele abriu o leque, porque não há distinção entre judeu nem grego. Grego é o gentio. Terceira coisa, Deus abriu o leque da salvação para todas as raças, porque Ele é rico para com todos que o invocam. Ainda no verso 12, leiam comigo, vamos lá, 12. Pois não há a leitura não está boa, né? Mas presta atenção, Deus é Senhor de todos, e de todos, para com todos. Ele é rico para com todos. Deus não somente é Senhor de todos, mas o texto diz que Ele é rico com todos os que o invocam. Deus é rico com judeus, Deus é rico com gentios. Os judeus só pensavam num Salvador nacional, da nação hebraica, mas nunca pensavam num Redentor universal, gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. O primeiro pontinho, subdivisão. Deus é rico para com todos, isto é, aponta para as riquezas de que temos sido objeto. Aponta para a riqueza de misericórdia. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, que Deus é rico em perdoar, que é rico em sua graça, que é rico em seu amor, rico em todas as coisas que dizem respeito à redenção do pecador. Então Deus é rico para com todos, mas o texto vai mais longe. Deus é rico para com todos. Todos o quê? Que o invocam. A palavra todos, por favor, você que é arminiano adora fazer isso. A palavra ricos não pode ser entendida como se referindo a cada pessoa sem exceção que existe no mundo, mas a palavra todos está limitado aos que invocam ao Senhor. E a riqueza de Deus vem somente para aqueles que o buscam de todo o coração, o que já é uma expressão da graça divina. Invocar ao Senhor tem primariamente a ideia de adoração do Deus verdadeiro, de todo o coração,
em cânticos e louvores ao Senhor de toda a terra. Mas, no entanto, nesse verso, invocar o Senhor aparece várias vezes em Romanos 10, várias vezes. E não é uma questão cultica, fala assim, ó Senhor, abençoa-nos. Não, tem a ver com a ideia soteriológica, ou salvadora, de buscar socorro em Deus, salvação em Deus, graça em Deus. E quando você começa a orar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, etc, isso já é a graça trabalhando em você. Porque quem não tem graça é desgraçado, e desgraçado não procura Deus, não busca Deus. Lembra? Não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Eu sei que alguns de vocês não gostam disso, mas isso é a expressão pura da verdade. Então, os que invocam ao Senhor, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, igual aquele publicano, Senhor, se ser propício a mim, pecador. Ou aquele cego Bartimeu, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, salva-me. Ele foi salvo da cegueira aqui e foi salvo da cegueira aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é dito pelo profeta Joel 2,32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No texto de Joel, a referência é a Deus, mas você pode entender que Deus é Senhor e pode equalizar o Deus Filho a Senhor, porque Jesus Cristo é também Senhor. Quando fala invocai o Senhor, está referindo tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito, mas especialmente ao Pai e ao Filho, porque ambos possuem a mesma natureza, só que um não tem carne e o outro tem. Um não tem materialidade, fisicalidade, e o outro tem. Um é só Deus, o outro é Deus homem. Mas você e eu temos que invocar ao Senhor. E a salvação deve ser anunciada a todas as pessoas, não importando a raça delas, a diferença social delas, a diferença econômica delas, porque não há distinção entre grego e judeu. O desfrute da salvação neste presente tempo será pela fé no Senhor, independentemente de todas as coisas, todas as diferenças raciais, culturais, financeiras, educacionais, porque a salvação é apropriada pela fé. Deus salva gente que não presta, eu já disse aqui há pouco. Dois caras estavam zombando de Jesus, um à sua direita, outro à sua esquerda, e os dois zombavam e emitiam impropérios contra o Senhor. Um deles ficou firme nos seus impropérios, nas suas críticas, na sua zombaria. O outro falou: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que aconteceu isso? Alguma coisa aconteceu lá dentro que fez aquele homem mudar de atitude. Como disse ontem o pastor, epistrefo, metanoia, fez ele voltar de uma posição, caminhando para o lado mal. De repente alguma coisa aconteceu dentro dele, isso chama implantação de vida, isso chama-se regeneração, e ele virou de lado e abraçou aquele que ele tanto odiava, prestou adoração, fez uma oração: Senhor, lembra-te de mim, quando ele repelia Cristo Jesus antes. Portanto, a distribuição da salvação é para aqueles que o invocam. Veja a certeza da salvação dos que o invocam. A invocação do nome do Senhor significa que o invocador reconhece a divindade de Jesus, que é parte do seu nome. A invocação significa que o invocador respeita a autoridade do Senhor, que é parte do seu nome. A invocação significa que o invocador honra a majestade do Senhor, que é parte do seu nome.
A invocação significa que o invocador crê na palavra do Senhor, que é parte do seu nome. A invocação significa que o invocador se compromete com a sua soberania, que é parte do seu nome. A invocação significa que o invocador espera na misericórdia do Senhor, que é parte do seu nome. Significa que o invocador o ama como Salvador e Senhor. Tudo isso é parte do seu nome. Eu já falei meia hora e um cadinho. Eu não sei se devo continuar. O assunto é longo, é precioso demais. Alguns de nós não estamos acostumados a pregações mais longas. Nós já ficamos remexendo na cadeira, não é? Vou falar algumas coisas. Eu vou tentar falar 1 hora, foi o que vocês me deram. Vocês cantaram 2 horas e eu tenho que falar 1 hora só. Vamos ver agora o trajeto da pregação da palavra de Deus. O trajeto da pregação. Leia os versos 14 e 15 para mim. Vamos lá. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados até ele? Paulo faz perguntas retóricas que nos ajudam a entender o trajeto da palavra de Deus. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A necessidade de crer. Como crerão naquele de quem nada ouviram? A necessidade de ouvir. Como ouvirão se não há quem prega? A necessidade de pregadores. Como pregarão se não forem enviados? Portanto, a necessidade de pessoas que tenham dom apostólico. Então, o primeiro ponto, aqui eu vou tentar ser bem rápido dentro das minhas limitações. Para invocar o nome do Senhor, uma pessoa precisa crer nele. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Paulo obedece a um raciocínio numa ordem inversa. A fim de que haja invocação, é necessário haver fé. Não é possível haver a invocação do nome do Senhor sem o elemento pístico. Quem sabe o que é isso? Elemento de fé. Pístico não é alpístico, é pístico, que é fé. Todavia você pode objetar assim: eu já ouvi uma pessoa invocar o nome do Senhor em 2 situações. Primeiro, quando leva uma martelada no dedo, oh Deus! Ou quando tem um acidente de carro. É verdade, essas pessoas invocam a Deus, falam de Deus, mas não é expressão de fé, não é expressão na confiança providencial de Deus, mas de ira numa hora de grande emergência, de grande perigo. Mas no verso 9 do mesmo capítulo, por isso que eu pedi que vocês ficassem abertos, diz: se com tua boca confessarem a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, a fé salvadora, é o primeiro ponto desse segundo grande ponto. A fé salvadora é sempre confessada a Jesus o Senhor. E a invocação é sempre de Jesus o Senhor. Se você não bota Jesus Cristo nas coisas que você recebe, se você não dá glórias às coisas que vêm dele, você não pode ser salvo. Não, certamente não. Se você... há muitos que dizem crer em Jesus. Eu me lembro daquela mulher que tinha quase o meu nome. O sobrenome dela era Camargo. Quem é? Vocês veem em televisão. Hebe Camargo. Se a gente perguntasse a Hebe assim: Hebe, quem é Jesus para você? Ela responderia: ele é uma gracinha. Lembra disso? E nada mais que isso. Se falasse assim: Hebe, vamos estudar a Escritura, porque não tem jeito de você crer em Jesus se não souber nada dele. Você não pode fugir da necessidade de crer em Jesus, portanto é necessário haver fé.
A verdadeira fé provoca mudanças na vida de obediência a Jesus Cristo como Senhor. Se você foi pego na isca daquelas coisas que o pastor Paulo falou ontem, você pode estar sendo, como é que é a palavra? Aderente? Não, como é que é? Adesão, obrigado. Você pode ser apenas uma pessoa que está se aderindo a coisa, achou legal, gostou, muito bom, mas se você não tem mudança comportamental, se você não tem mudança ética, se você não tem alteração moral na sua vida, você não é salvo. Segunda coisa, a fé salvadora não se limita aos fatos acontecidos no passado, mas inclui também a confissão do senhorio de Jesus. Se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor. A nossa fé é histórica. A nossa fé está baseada em acontecimentos que aconteceram nesta história. Os atos redentores de Deus estão fincados na história. E você tem que ter razão histórica da sua fé. Mas a sua fé não pode ser apenas revivendo coisas, lembrando coisas. Você tem que ter comprometimento com aquele que entrou na história, fez parte dela, tornou-se como um de nós. Mas essa sua fé tem que mostrar que você é de fato alguém nascido de novo. Você tem que confessar Jesus, que Ele ressurgiu dentre os mortos. Isso é histórico. Ninguém ousa negar isso. A fé salvadora é também uma confiança pessoal no que Jesus fez, no que Jesus disse e na pessoa dele. Fé é mais do que mero assentimento intelectual de fatos históricos. Nós não cremos simplesmente em fatos históricos, mas temos confiança numa pessoa. Nós temos confiança nas coisas que foram feitas em lugar de nós, substitutivamente. A fé salvadora, portanto, repousa numa pessoa. A fé salvadora repousa no que ela diz, no que Ele diz, nas suas palavras, nas suas promessas. Eu ouço bastante pessoas dizendo, e eu sou um professor na universidade, e pessoas que dizem, eu tenho fé. Já viram isso? Eu tenho fé. Mas nunca dizem em quem. O Cristo disse que a sua fé tem que ser dirigida a uma pessoa. E a sua fé tem que ser conectada com as promessas de Deus. Se me confessares, então serás salvo. Uma outra verdade: para crer no nome do Senhor, uma pessoa precisa ouvir, não é? Então temos necessidade de um objeto de fé. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Não me pergunte quanto eu preciso conhecer da Bíblia para crer em Jesus. Não há nenhuma regra. O que você tem que saber é quem você é, a sua perversidade, saber que você realmente é imerecedor da graça divina e que você depende do amor do seu Redentor por você. E você entender essas coisas básicas, fundamentais, então você deposita a sua confiança nele, o seu relacionamento pessoal com ele. Apenas eu li uma estatística, se bem que eu às vezes desconfio de estatística, mas que 7% da população do mundo tem relação salvadora com Jesus Cristo. Aqueles que vivem em nações cristianizadas, mal ou bem, a nossa nós não percebemos que mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar uma só vez do Evangelho. Mais de 8 mil grupos étnicos, dos 18 mil que existem, não têm acesso à pregação do Evangelho, nem a pregador do Evangelho. Portanto, é necessário que você tenha o objeto da sua fé, que você apresente Jesus Cristo como objeto da fé. Outra coisa, a necessidade da fé tem um conteúdo.
você tem que crer naquilo que Deus diz. E aquilo que Deus diz está aqui. Não fique falando em fé sem pensar numa pessoa e sem pensar na promessa dessa pessoa. Olha o que acontece quando você não tem relacionamento com Jesus, não crê numa pessoa, não crê nas palavras dessa pessoa. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, verso 17 desse capítulo. Portanto, a pregação da palavra é um instrumento para gerar fé. Eu preciso dar algumas explicações aqui, mesmo a custa de terminar antes para não atrapalhar vocês. A pregação da palavra como instrumento pode gerar fé. Deixa eu falar que é uma heresia, vocês brigam comigo depois. Fé não salva. Eu sempre ouvi que fé salva. Quem salva é Jesus Cristo. A fé é o veículo que Deus nos deu para que nós desfrutemos da salvação nesta presente existência. A fé é esse recurso fantástico, que quando você crê, é obra da graça. O homem que estava cantando aqui disse que fé é dom de Deus, troço assim. Quando você crê, não se jacte da sua fé. Quando você crê em Jesus, dobre os joelhos e fala: Senhor, que coisa boa é poder crer naquilo que eu não cria ontem, amar aquilo que eu odiava ontem. É graça divina, entendam isso, não é mérito seu, não é vantagem de que você pode se jactar. Então, a palavra de Cristo é fundamento da nossa pregação, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Terceira coisa, a necessidade de um pregador, a necessidade de pregador para alguém poder ouvir. E como crerão se não há quem pregue? Lembra, a obra evangelizadora é uma coisa que a igreja cristã tem deixado de lado ou não tem feito corretamente. Talvez o reverendo Jonas, o pastor Jonas, no sábado vá trabalhar com essa ideia. Mas há dois tipos de trabalho evangelístico que se pode fazer. Um é o que nós chamamos de dom apostolar e o dom de evangelista. O que é o dom apostolar? O dom apostolar, e o texto fala: e como pregarão se não forem enviados? Jesus disse aos seus discípulos que a seara era grande e que os trabalhadores eram poucos. Portanto, ele ordenou: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua ceifa. Ide, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Ser uma pessoa com dom apostolar significa você trabalhar onde ninguém lançou o fundamento antes. Significa você abrir picadas para lançar a semente onde nunca ela foi lançada. E há pessoas que têm esse dom apostolar, que hoje é conhecido como missionário. Missionário é um termo desgastado, mas é porque eles precisam ser enviados. O verbo enviar é apostelo, daí apóstolo. Então é necessário que alguém seja enviado para pregar. Então você pode pregar como um apóstolo. Você não precisa ter conhecimento extremo da Escritura, mas você tem que ensinar as pessoas a exercerem fé no Senhor Jesus, a tomarem posse da salvação por intermédio da leitura e do ouvir da palavra de Cristo. Os pregadores aparecerão dos rincões mais distantes do mundo somente quando eles forem enviados. E eu acho que cada igreja local devia sempre enviar alguém onde nunca o Evangelho foi anunciado.
Mas há um outro tipo de pessoas que têm que pregar o Evangelho. Para todos os que o ouviam, Jesus disse: e sereis minhas testemunhas. Onde? Dentro de casa, na vizinhança de casa, mais longe de casa e muito mais longe. E sereis minhas testemunhas, tanto em casa, onde é que é? Jerusalém. E sereis minhas testemunhas, onde mais? Em Judeia. Judeia é mais grande, desculpa, é maior que Jerusalém. E depois sereis minhas testemunhas onde? Em Samaria, que é a zona de estrangeiro, a zona não benquista. E então, quando vocês começarem a atravessar o lugar daqueles safados que eram os samaritanos, atinjam o mundo e por todos os confins da terra. E eu queria que as igrejas de vocês começassem a ter esta pregação apostolar, enviando, mas vocês têm que fazer o dever de casa em casa, ser testemunha de Jesus Cristo. E eu vou terminar aqui, eu pulei muita coisa, dizendo que vocês têm que pedir a Deus alento para você poder testificar de Jesus Cristo. E você tem que pedir alento para aquele que deixa a sua casa, a sua terra, a sua parentela e se embrenha nos sertões daqui do Nordeste. Lembrem que, eu vou falar isso amanhã, muitos deles no passado, não tão distante assim, gastaram a sola do sapato anunciando o Santo Evangelho. Apostolarmente eles saíram a lançar a semente onde nunca ela havia sido lançada. Mas existe a dureza da pregação apostolar. Eu me lembro de Jonathan Goforth, um missionário inglês ou americano que foi pregar na China, e ele ficou anos e anos sem ter um resultado sequer. A gente nos primeiros meses já desiste, é porque nós não temos o dom apostolar. Porque tem o dom apostolar persevera. Nenhum convertido em vários anos, até que Deus derramou chuvas de bênção sobre a China, e muita gente converteu-se. Até hoje nós temos uma igreja subterrânea na China, que é resultado daquelas coisas que Jonathan Goforth pregou. O trabalho apostolar é muito lento. Se educar pessoas numa igreja aqui de um país cristianizado leva tempo muito maior. Tentar fazer uma igreja nascente e entender as coisas do Evangelho por causa da cultura diferente onde os apóstolos vão pregar. Eu vou passear com a minha mulher num lugar onde há milhões e milhões de deuses. E se você explicar tudo o que se puder, se você fosse um apóstolo, explicar tudo o que você puder sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles vão pensar que são mais 3 deuses iguais aos outros. Eles acrescentam no panteão deles mais 3 deuses, porque você tem Pai é Deus, tem Filho é Deus, tem Espírito é Deus. Para eles são 3 deuses a mais. Para nós é 1 em 3. Eles não conseguem até que a graça divina entre nos corações deles. Nunca se esqueça, como membro de igreja que você é, a orar em favor daqueles que estão em terras inóspitas. Esta semana um moço me procurou lá no Andrew Jumper, onde eu trabalho, no Mackenzie, e disse: pastor, eu quero ir para o Iraque. Eu falei: meu filho, você sabe a língua? Não. Eu quero ficar lá alguns anos. Quando você dominar a língua, que língua que é, né? O árabe, você vai levar anos
Então, obra apostolar, num certo sentido, é para a vida inteira. E enquanto nós ficamos aqui, enquanto damos certo suporte financeiro para essas pessoas, nós temos que pedir a Deus que Deus dê paciência a eles, na lentidão do trabalho apostolar, que Deus lhes dê esperança, porque pregar sem esperança não dá. Quando você prega, você sempre tem que pregar esperançoso de que Deus vai fazer alguma coisa. Orem por eles, para que a esperança deles não feneça. Ora a Deus por eles. E geralmente na igreja tem um quadro lá que tem o número de missionários, o nome deles. É bonitinho, fulano, está lá bonitinho com a família toda, mas eles sofrem. Se eles são apóstolos de verdade, isto é, se eles são aqueles que pregam uma mensagem apostolar, fundando novos trabalhos, alargando o território do cristianismo, eles vão estar sob grande pressão de toda a natureza, e é necessário que nós velemos por ele, para que pessoas venham até Cristo Jesus, pois não há distinção entre judeu e entre gentio. Como eu gostaria que nós entendêssemos estas coisas. Seja Deus gracioso em nos abençoar e nos fazer entender a realidade destas coisas que são tão fundamentais para a vida da igreja. E Deus nos livre na igreja de pessoas que são apenas adesão, mas de pessoas comprometidas com o Senhor. Deus nos ajude. Amém.